Oi, oi pessoal, aqui é a Laura que está falando. E aí, como que vocês estão? Vocês já ouviram falar do princípio da Smurfette? Então fica aqui comigo que eu vou explicar no Expresso de hoje. Bom, vocês já repararam como é super normal e comum ter somente uma personagem feminina no meio de um grupo compostos na maioria por homens? Então, gente, esse é o princípio da Smurfette. E sim, é por causa da Smurfette do filme dos Smurfs. Eu já vou explicar o porquê. E recentemente eu vi o novo filme do Quarteto Fantástico, né? E eu lembrei muito desse termo. Mas na verdade, por causa do antigo filme do Quarteto Fantástico, que é o filme de 2005, né? Não esse outro que saiu muito ruim. Porque, né, o antigo, que nem a gente sabe, a Sue Storm, ela foi representada pela Jessica Alba lá em 2005. E assim, gente, quem assistiu o filme de 2005 lembra o quanto a Jessica Alba, né, ela é uma atriz muito, muito bonita, assim como a Vanessa Kirby também no filme de agora. Mas na época, a Jessica Alba, ela era muito sexualizada e ela era, tipo assim, ela não tinha muito protagonismo no grupo do Quarteto Fantástico, sabe? Coisa que acontece totalmente diferente no filme de agora. A Vanessa Kirby, que nem eu falei, ela é muito bonita também, igual a Jessica Alba, só que eles não sexualizam o corpo dela e eles não sexualizam a personagem, sabe? Isso eu achei muito, muito legal. Eles colocam a Vanessa Kirby ali no personagem de, tipo, uma integrante do grupo, junto com os outros, e ela é tão importante quanto os outros personagens do grupo também, né? Então, o princípio da Smurfette é a prática e clichê de mídia, muito usada no cinema, música, teatro, games, literatura e televisão, enfim, todo, de incluir apenas uma mulher em um conjunto inteiramente masculino. Esse princípio é estabelecido de diversas formas. A principal é estabelecer uma narrativa dominada de forma completa ou parcial pelos homens, onde essa mulher será a única exceção que existe em referência a todos os outros homens do grupo. Então, toda essa ideia é construída a partir da baixa representação feminina na mídia e de um modo geral, né? Onde o dono dessa obra, ou seja, quem escreveu aquilo, quem criou aquela obra em questão, acredita que apenas uma mulher é o suficiente para tudo, mesmo que seja para um grupo de 10 homens, por exemplo. Então, a origem do termo surgiu no dia 7 de abril de 1991, então não faz tanto tempo assim, tem a idade da minha irmã, né, tem 33 anos, e foi citada pela escritora e crítica estadunidense Agatha Politi, né, inspirado na personagem Smurfette do grupo de criaturinhas de cor azul chamado os Smurfs, que nem eu comentei. E a Smurfette, por muitos e muitos anos, ela foi a única personagem, né, de um enorme grupo de homenzinhos azuis, gente. E daí a Agatha Politi, ela começou a observar que isso é mais comum do que a gente pensava, ou do que ela pensava no caso, né? E se a gente reparar, isso pode acontecer não só em grupos pequenos, mas também em grandes elencos, onde cada subgrupo daquele grupo gigantesco tem uma personagem feminina. Então, por exemplo, em Harry Potter, tem a Hermione no trio principal, a Gina entre os irmãos dela, a Fleur Delacour, que foi a única a ser selecionada no torneio Tribruxo, e a Dolores Umbridge, que foi a única professora de defesa contra as artes das trevas. Isso só no filme do Harry Potter. Aí a gente consegue ter outros exemplos também, né? A gente tem Corrida Maluca, que sempre teve só uma mulher feminina, né? A gente tem filmes de princesa, onde todos os grupões grandes tem sempre uma personagem que é a princesa. No caso, né, ela sempre é sozinha ali, não tem mais nenhuma outra personagem feminina junto com ela. E esse estereótipo também pode ser conhecido como garota Tolkien. Não é Tolkien do Senhor dos Anéis, tá? Apesar de Senhor dos Anéis também mencionar aqui. Ou seja, o que é esse garota Tolkien aí? Ela é a cota feminina entre os homens. Então esse estereótipo é muito recorrente nos filmes de aventura, ação e ficção científica, né? Como, por exemplo, Os Vingadores, onde a Natasha sempre foi a única mulher, por um bom tempo, né? Até surgir, por exemplo, a Feiticeira Escarlate, mas ela não fazia parte do grupo principal, ela só entrou pra ajudar, né? A gente tem aí Quarteto Fantástico, que nem eu comentei. O primeiro Guardiões da Galáxia. A gente tem Liga da Justiça, né? Onde a Mulher Maravilha, ela era muitos anos também a única, nos filmes recentes, né? Ela é a única mulher. Star Wars, onde a Leia é a única mulher no grupo. Depois vem a Rey sendo a única mulher também, né? Senhor dos Anéis, que nem eu falei. E Stranger Things, que por um tempão, gente, sempre teve uma menina em cada grupo. Então a gente tinha a Eleven no grupo principal dos meninos ali, né? Dos pequenininhos
menininhos. E a gente tem a Nancy no grupo dos um pouquinho mais velho, né? Entre os dois meninos lá. Além de fazer parte de um triângulo amoroso, ela também era a única feminina. E daí, depois de um tempo, isso foi consertado, que também existe um termo pra isso, eu já vou falar. E, né, como a gente sempre fala aqui no podcast, os filmes do Nolan, que sempre foram muito machistas, né? E vários outros, tem muitos e muitos exemplos. Mas isso pode acontecer também em séries de comédia. Olha só, The Big Bang Theory, pra quem não lembra, né, é uma série que fez muito sucesso, com aquele grupo de vários nerds, onde eles tinham uma única mulher, que era a Penny. A Penny, por muitos anos, né, por várias temporadas, ela foi a única mulher, e só depois disso que veio as outras duas meninas, né, pra completar, mas mesmo assim, a Penny, ela sempre teve esse papel de mulher ser a mulher mais sexy. Eles colocavam ela como um pouco não, eles colocavam bastante burra, assim, na questão de assuntos intelectuais, sabe? Assuntos relacionados à física, química, cultura pop. Então, assim, tipo, eles colocavam ela muito no papel de uma menina fútil. Depois, com o tempo, né, as temporadas seguintes, que veio as outras meninas, eles mudaram um pouco esse papel da Penny. Ela deixou de ser essa menina completamente fútil e ela passou a ter uma importância um pouquinho maior. E o problema com esse princípio é que essa personagem feminina única pode existir apenas em função dos personagens masculinos. Isso é muito ruim. Que muitas vezes a sua principal característica é a feminilidade e que pode dar margem para ser sexualizada, né? Ou rebaixada a um papel decorativo sem muita relevância. E ela precisa muitas vezes ser excepcional, mostrando que ela mereceu aquele lugar no grupo que ela tava. Tipo, por exemplo, a Hermione, né? No começo do filme, eles ficam meio relutando de deixar ela entrar no grupo dos dois ali, o Rony e o Harry, né? Não tanto o Harry, mas o Rony. E ela tem que provar várias e várias vezes, principalmente pro Rony, que ela é capaz de entrar no grupo, né? Que ela merece entrar no grupo deles. Mas não significa que todas as mulheres dentro do princípio da Smurfette são péssimas personagens, tá, gente? Nós temos, assim, mulheres muito fodas e muito bem escritas. Não é tipo que nem todas são igual a Penny, que são personagens, tipo assim, você fala, mano, cansativo essa personagem dela. Mas isso reduz total a representatividade feminina e força a ideia de que mulheres são excesso, sendo que somos a metade da população. E como isso começou a ser falado com mais frequência, né, nos últimos anos, veio um segundo tópico que eu comentei com vocês para meio que consertar isso, que é o famoso Two Girls to a Team. Então, seria 2 garotas para um time. Ou seja, basicamente acrescentar uma segunda menina no grupo para equilibrar. Então, que nem, por exemplo, Stranger Things, que por muito tempo, né, teve a Eleven ali, depois surgiu a Max, e no grupo da Nancy depois veio e surgiu a Rob, né? Então, assim, ficou 2 meninas, mas sempre os meninos são a grande maioria, né? A gente tem vários outros exemplos também. A gente tem Big Hero, que é aquela animação, Como Treinar o Seu Dragão, a série Brooklyn Nine-Nine, Nova Extintas, e recentemente, que eu lembrei pra colocar nesse episódio, Thunderbolts, né? Aonde a gente tem aí um grupo que é majoritariamente masculino, o líder deles é um cara, apesar, né, a gente ter ali a personagem feminina muito forte na liderança, mas ela não é considerada a líder, né, que é a personagem da Florence Pugh. Ela não é a líder, por mais que pareça que ela seja, ela não é a líder, mas ela tem vários pontos de liderança ali, né, que é importante pro grupo, só que isso é descartado completamente na hora de colocar ela como a frente do grupo. E isso só reforça que os filmes e séries ainda precisam que o elenco seja majoritariamente masculino para atrair o público masculino, principalmente, e também feminino. Porque ainda existe, gente, uma crença misógina e ridícula que histórias e personagens masculinas são universais e histórias e personagens femininas são apenas um recorte para as mulheres curtirem. Bom, mas é isso. Agora eu quero saber de você que está aí do outro lado me ouvindo, se você já ouviu falar desse termo, né, o princípio de Smurfette. O que você acha de tudo isso? O que você achou desse episódio? Deixa aqui nos comentários aqui embaixo ou lá no nosso Instagram, @salaprecisapodcast. Muito obrigada por ter ficado até aqui comigo e até o próximo Expresso. Tchau, tchau!